8045. Vou repetir, tá? 9292 8045. Falar com o Marcel. Ok, muito obrigada, Marcel. Então, tá aí a deixa. Dia 6 e 7 de abril, lá no seu espaço, a partir das 19 às 22 horas, o que vender no mundo de hoje. Obrigado. É intervalo, já voltamos. Veja agora o nosso Giro Entrevista de hoje. E o meu bate-papo de hoje é com as meninas, a psicóloga Denise Torres, juntamente com a nutricionista Heloísa Penteado. É um prazer recebê-las aqui no programa Girocidade, principalmente para falar de um tema extremamente importante, nesse caso, obesidade. Para quem já acompanha o programa Girocidade, a psicóloga Denise esteve aqui na semana passada fazendo um convite e essa semana eu fiz questão de convidá-las novamente, juntamente com a nutricionista Heloísa, para reforçar uma palestra que vai acontecer pelo Instituto Vigor. Tá certo isso? É realmente uma palestra que vai acontecer? Isso, realmente vai ser uma palestra. Vai ser lá no Hospital Montes Sinais, no dia 7, às 19 horas. A gente vai estar contando com os profissionais da equipe do Instituto Vigor e mais alguns profissionais além, que vai estar lá dando a palestra, né, tirando dúvidas. São profissionais que os pacientes não têm muito contato, que são profissionais que os pacientes não conversam muito, às vezes, no pré-operatório, então eles vão ter a oportunidade de, nessa palestra, tirar todas as dúvidas, né, que são dermatologistas, fisioterapeuta, cirurgião plástico. Então, são esses profissionais que vai estar lá também auxiliando a gente nessa palestra. Isso, vale lembrar que o Instituto Vigor é composto de uma equipe multidisciplinar de profissionais da área da saúde, que nesse caso, para quem é sobrepeso e pensa em fazer uma cirurgia bariátrica, ele recebe o apoio dessa equipe. E, como você disse, no dia dessa palestra terá outros profissionais de outras áreas também para dar algumas orientações. E, Heloísa, nesse caso, quem pode participar dessa palestra? Bom, a palestra ela é voltada especificamente para o pós-operatório, então para os pacientes que já fizeram e precisam procurar outros profissionais além da equipe para poder continuar o seu tratamento e ter uma excelência no resultado. Mas como ele é para um pós-operatório, os pacientes que também estão em pré-operatório, eles podem participar e já conhecer quais são as preocupações e quais profissionais eles podem procurar já no pós-operatório deles. E as pessoas que também pretendem fazer a cirurgia, elas podem ir lá para tirar suas dúvidas e conhecer como funciona o processo. Isso. Nós estávamos conversando aqui, antes de entrar no ar, nos bastidores, e a Denise estava me explicando que, nesse caso, quem passa por uma intervenção cirúrgica, sendo uma cirurgia bariátrica, tem uma responsabilidade. Só que, além dele, como pessoa, como paciente, ter essa responsabilidade, ele tem que compartilhar essa responsabilidade com essa equipe que está pronta para atender. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais, Denise, essa minha fala. Por quê? Porque talvez você que está acompanhando o programa Girocidade agora pensa em fazer uma cirurgia, só que é cheio de dúvidas, cheio de medo, já ouviu muita coisa que não tem nada a ver e fica se perguntando, mas e aí, eu vou caminhar sozinho ou não? Porque a gente sempre ouve, a gente também sempre diz para o paciente que a responsabilidade no pós-operatório é dele, né? Só que a gente tem que explicar muito bem para o paciente que essa responsabilidade é dele no sentido dele procurar o profissional para poder ajudá-lo, que ele não precisa passar por todo esse processo sozinho, né? Então, tem pacientes que a responsabilidade é minha e aí acabo tendo algumas complicações, precisando de algum auxílio, com algumas dúvidas e acredita que a responsabilidade é só dele, né? E a gente vale lembrar que o paciente, quando ele faz a cirurgia bariátrica já é o último método que ele procurou para emagrecer, né? Ele já teve vários casos de insucessos. Então, voltar ao profissional, muitas vezes, remete a ele a um insucesso anterior e causa nele até uma angústia, né? Após fazer a cirurgia, tem alguma dúvida, tem alguma preocupação, está vivenciando alguma situação que ele acredita que não é adequada, mas tem medo, tem vergonha de procurar um profissional. Então, a equipe, ela é instruída e o objetivo dela é auxiliar o paciente.
sem julgamentos, né? Sem dizer se está certo ou está errado. Não. O nosso objetivo é, junto com o paciente, entender o que está acontecendo com ele e auxiliá-lo da melhor maneira. Então, quando a gente diz que a responsabilidade é do paciente, aí ele não precisa entender que é uma responsabilidade autodirigida, somente para ele. Não. É uma responsabilidade que ele pode compartilhar e deve compartilhar com a equipe multidisciplinar que está ali pronta e entende o que é que ele está passando e como pode auxiliá-lo no pós-operatório e nas possíveis dificuldades que ele esteja enfrentando. Isso. E eu só queria que você falasse também, nesse caso, você como psicóloga, qual o principal desafio que uma pessoa de um pós-operatório de cirurgia enfrenta? É a reabilitação, é a ansiedade, o sofisma, a autoaceitação também, porque antes ele estava numa condição e de repente ele começou a perder peso e está entrando em outra condição. Tem muito mais a questão do comportamento, né? Porque no pós-operatório o paciente ele vai começar ele vai reaprender a se comportar. Ele vai como acontece isso? Por exemplo, ele vai comer de maneira diferente, a relação que ele vai ter com os alimentos vai ser de maneira diferente, as relações sociais que ele estabelece também vão ser diferentes, porque como nós se relacionamos através do nosso corpo, conforme o corpo vai mudando, nós também vamos mudando. Então, existe uma aceitação da imagem corporal, a angústia de estar vivenciando aquela restrição alimentar, como que ele vai lidar com essa restrição e como essa restrição alimentar vai estar causando nele, desencadeando nele, né, emoções e sentimentos antes não vividos, né? Então, esse é o auxílio da psicologia para o paciente bariátrico, a entender e ajudá-lo no sentido da continuidade da mudança de comportamento. Porque hoje o grande insucesso da cirurgia bariátrica é mudar o comportamento. Exatamente. Isso. E aproveitando essa sua fala, doutora Heloísa, é muito comum quem já passou por cirurgia e de fato não tem um acompanhamento ou não prefere não ter esse acompanhamento, tem umas falas de eu estou sentindo fraqueza, tá difícil para mim comer só líquido, tudinho. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor, que eu tenho certeza que talvez uma pessoa que está acompanhando o programa agora já ouviu isso. Então eu queria saber o seu papel como nutricionista nesse caso, né, diante dessas falas dessas pessoas. Tá certo isso? Bom, eu sempre explico para o paciente que o pós-operatório dele, o sucesso desse pós-operatório é ele seguir aquilo que é necessário ser feito. Então, pensar que se ele está tendo uma fraqueza, se ele não consegue trabalhar como normalmente, é porque ele tem feito alguma coisa errada, né? E como você falou, às vezes a pessoa não procura o profissional e acha que ele pode pegar um papelzinho lá ou na internet e sair seguindo aquilo ali, sem uma organização. Eu sempre explico para os pacientes que existe uma técnica em cima das escolhas dos alimentos, do processo, por que tem que ser líquido depois, para passar um tempo até chegar na comida normal, né? As pessoas se preocupam muito em não poder comer os alimentos, então elas começam a querer sair comendo, experimentando, ver se isso vai dar certo. Tudo tem um tempo e esse tempo tem que ser respeitado, né? Porque é um período de adaptação do próprio organismo. Por mais que a pessoa ache que ela possa consumir, ela tem que lembrar que o estômago dela ainda está se recuperando, né? Às vezes, fisicamente, por fora, ela olha e ela se sente muito bem, ela acha que ela já recuperou da cirurgia. Mas o processo de recuperação cirúrgica, ele vai de 2 a 3 meses. Então, nesse processo, nesse período, existe mesmo alguns cuidados que são necessários e aí um profissional que seja capacitado realmente para poder explicar isso e passar por esse processo sem grandes prejuízos. Então, normalmente a gente explica para o paciente que com 15, 20 dias de cirurgia, ele pode voltar a trabalhar, dependendo do trabalho que ele faça. Ele consegue ter uma vida normal, vamos falar assim, desde que ele consiga seguir aquilo que realmente é preciso. Eu posso dizer que, assim como qualquer outra intervenção cirúrgica que tem um processo de reabilitação, assim também é o caso da cirurgia bariátrica? Com certeza. É como eu falei, hoje por ela ser por vídeo,
Com 7 dias, o paciente se sente bem. Isso, justamente. Essa é a palavra. Ele acha que ele está ótimo, que a cirurgia, o processo já acabou. Então, como eu falei, são 3 meses, pelo menos, para o corpo dele totalmente se recuperar, se reabilitar. Então, ele tem que pensar que, nesse período, aquilo que ele ingerir vai fazer toda a diferença para essa recuperação. Alguns pacientes têm prejuízos a longo prazo, né? Depois de muito tempo não conseguem comer certos alimentos ou passam mal, mas isso às vezes foi algo que foi feito errado lá no começo, nessa recuperação. Isso mesmo. E eu queria que você também falasse, Heloísa, do corpo multidisciplinar que é composto pelo Instituto Vigor. O que o Instituto Vigor tem de equipe multiprofissionais para atender essas pessoas? Bom, o Instituto Vigor, ele basicamente atende às necessidades que são requisito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Então, nós temos o cirurgião bariátrico, que é o Dr. Tiago Pata. Aí, nós duas fazemos parte da equipe, a psicóloga, que também é muito importante nesse processo, e a nutricionista. Que, às vezes, o pessoal acredita que a cirurgia bariátrica ela só se resume ao cirurgião bariátrico Sim. e à nutricionista, porque as pessoas acham importante comer certo nesse período. Mas existe realmente esses profissionais. Então, a parte da psicologia é muito importante, e o educador físico também faz toda a diferença para esse pós-operatório, para uma perda de peso mais equilibrada. Além desses profissionais, nós contamos com um endocrinologista e um médico psiquiatra, que também é importante passar. Denise, eu queria que você explicasse agora para quem está acompanhando, nesse caso, uma pessoa que tem um histórico de efeito sanfona, que durante toda a sua vida é sobrepeso e aí tentou várias vezes dieta e tem esse efeito, engordar e emagrecer. E já tem mais ou menos de uns 5, 6 anos para cá que não consegue perder peso e fica se perguntando, mas eu vou passar por essa cirurgia e de repente eu vou sofrer tudo aquilo que eu sofri, tudo aquilo que está registrado na minha mente de perder peso, ganhar novamente? Como nesse caso que você como psicóloga trabalha com a pessoa que traz em si esses medos? É importante a gente lembrar que o paciente, em primeiro lugar, é bom ele procurar um médico. Primeiro, para ele ver se ele enquadra nos requisitos que são pedidos para realizar a cirurgia. Porque, através do médico também, em muitos casos, o médico encaminha o psicólogo, encaminha o nutricionista primeiro, aí a gente faz um trabalho primeiro. Se o paciente não conseguiu perder peso, aí vai optar pela cirurgia bariátrica. Não é todo caso que já vai diretamente optar. Então, existe esse cuidado, né? Após a cirurgia, esse efeito sanfona, ele é minimizado porque também na cirurgia bariátrica existe uma modificação fisiológica da questão Sim. hormonal, né? O paciente ele começa a ter diminuição dos hormônios da fome, que é uma parte fisiológica da cirurgia bariátrica. Então, durante um período da cirurgia até 2 anos, o paciente ele vai tendo uma perda de peso. Se ele conseguir fazer um acompanhamento adequado, se ele conseguir perder peso adequadamente, dentro desse prazo, né, ele vai mantendo esse peso ao longo do tempo. Então, o efeito sanfona é mais minimizado no pós-operatório. O que pode acontecer no pós-operatório é o corpo sentir o impacto da perda de peso e parar. O que a gente chama na cirurgia bariátrica é efeito platô, que para um tempo e aí ele continua com o acompanhamento nutricional, né? E aí ele se estabiliza. Caso isso não se estabilize, ele perca peso, aí sim, aí a nutricionista encaminha para o psicólogo para a gente tentar entender o que é que, além da nutrição, está fazendo com que o paciente pare de perder peso, né? Então, existe todo esse procedimento. Que é realizado no pós-operatório. E por isso que é importante o acompanhamento psicológico, porque o paciente bariátrico ele já vem de muitos casos de insucesso, isso né? Mesmo. E aí ele traz na memória essa coisa, vai acontecer tudo de novo, como que vai ser? Então é importante a gente trabalhar todos esses acontecimentos que ficaram na memória do paciente como algo que foi muito negativo, para que ele possa entrar no processo cirúrgico com uma nova visão, com uma nova percepção de si. Isso mesmo. E, Heloísa, nessa palestra que vai acontecer dia 7, agora, às 19 horas, lá no Hospital Monte Sinai, terá outros profissionais de outras áreas também. Eu queria que você falasse quais são esses outros profissionais que vocês convidaram para compor, no caso, a palestra.
Bom, nós pensamos aí nos profissionais que são mais procurados pelos pacientes nesse pós-operatório para realmente tirar as dúvidas e também para eles entenderem qual é a necessidade de também procurar outros profissionais. Porque por mais que a equipe dê toda a assistência para esses pacientes, tem situações em que nós somos limitados e que a gente pode orientar, mas que existe um profissional específico para aquela área. Então, bom, nós convidamos um dentista para falar sobre mastigação, sobre a arcada dentária. Então, vai ser explicado que é um fator muito importante para a cirurgia. Dermatologista vai estar presente, falando sobre problemas de pele, de cabelo, que são muito comuns para quem não se cuida. O fisioterapeuta também, falando a respeito de parte de ortopedia, da coluna, que são situações aí comuns que podem acontecer. Sim. E também o cirurgião plástico, que sempre é o primeiro profissional que os pacientes procuram logo depois da cirurgia. Mas nós temos esses outros profissionais que também podem auxiliar e acelerar o processo de emagrecimento e de bem-estar do paciente. Então, o intuito realmente dessa palestra é mostrar que existem outras possibilidades que podem auxiliar e melhorar ou acelerar o processo. Então, Heloísa, eu queria que você, para finalizar nosso bate-papo, reforçasse um pouco mais o convite da palestra, o dia, a hora, o local e principalmente a pessoa que tem o interesse em fazer a cirurgia, que vai estar respondendo várias dúvidas, e também as pessoas que já passaram, só que infelizmente não estão sendo acompanhadas por uma equipe multidisciplinar, estão tendo muita dificuldade. Então, bom, o intuito dessa palestra é realmente tirar dúvidas. Então, nós não vamos estar lá explicando, falando nomes difíceis, nós estamos ali realmente para tirar as dúvidas e explicar de forma mais clara para as pessoas. Então, nós convidamos a todos a participar da palestra do Instituto Vigor, no dia 7 de abril, às 19 horas, lá no Hospital Monte Sinai. Qualquer paciente pode participar, quem pensa em fazer a cirurgia, quem já acabou de fazer, está no pós-operatório imediato ou nesse pós-operatório tardio. Todos estão convidados. Nós iremos tirar dúvida, nós da equipe do Instituto Vigor e esses profissionais convidados também. E, Denise, só complementando um pouquinho da fala da doutora Heloísa, eu queria que você reforçasse esse convite, principalmente as pessoas que têm um pouco de medo a mais. Por que eu estou batendo nessa tecla de medo? Porque tem tantas pessoas que precisam perder até mesmo por necessidade de doença, que se eu estiver errado, até vocês podem me corrigir. Nós sabemos que a obesidade traz várias doenças significativas e às vezes a pessoa está ali sofrendo por uma coisa que é tão fácil ir lá, ouvir uma palestra, tirar todas as dúvidas. Então, eu queria que você conceituasse a questão da pessoa levantar do sofá e vir ouvir a palestra, tirar todas as suas dúvidas, depois, mediante uma série de fatores aí, no caso, passar por médicos, intervenções, tudinho, tomar uma decisão. Bom, você disse uma coisa muito importante aí, que é a decisão. O paciente, a decisão tem que ser sempre dele, ele tem que estar sempre bem decidido, entender todo o processo, né? O que é que acontece na cirurgia bariátrica, como que a cirurgia bariátrica pode auxiliá-lo na questão das doenças, então pressão alta, diabetes. Hoje a gente tem já cientificamente comprovado o benefício da cirurgia bariátrica para essas comorbidades. Então isso é muito importante o paciente entender que existe uma grande possibilidade, uma porcentagem muito grande dele até se livrar em muitos casos dessas doenças. Então é importante o paciente estar bem consciente da escolha, né? E entender o processo através dos profissionais, porque hoje, como a informação está muito fácil, o paciente sempre busca muito na internet, no Google, nessas redes onde que tem, né, o pessoal que fez a cirurgia, que vai fazer, e aí ficam muitas dúvidas, né? Ficam muitos medos. As pessoas falam muito sobre a cirurgia bariátrica sem entender, né? Tem muitos mitos a respeito da cirurgia bariátrica, e hoje a cirurgia bariátrica para essas comorbidades que são que o paciente apresenta por motivo da obesidade, hoje ela é um método muito eficiente. Então é importante o paciente entender tudo o que é que acontece com ele e aí sim fazer uma escolha consciente, se responsabilizando por essa escolha e sabendo que nesse processo ele precisa estar inserido, ele precisa aderir a esse tratamento de forma consciente e saber que o sucesso do tratamento faz parte da equipe, faz parte, né, dos profissionais que ele procura, mas também ele também tem um papel principal e primordial no sucesso do tratamento. Ótimo, e vale lembrar que essa palestra é gratuita, né? Então quem quiser se inscrever pode estar ligando no telefone do Monte Sinai e falando com a
Dinalva. Dinalva, você sabe o número, meninas? Porque agora eu não lembro. Bom, então a pessoa que quiser participar, ela pode ligar no número 3535-3600, ramal 266, falar com a nossa secretária Dinalva. Ela vai anotar o nome, porque nós temos vagas limitadas, então nós precisamos de um número X de pessoas. Nós convidamos também, abrimos o convite para os parentes das pessoas que pretendem fazer a cirurgia, que também têm dúvidas ou que também estão aí com medo desse procedimento. Nós também convidamos essas pessoas para que vão lá e retirem realmente as suas dúvidas. Muito obrigada por recebê-las aqui no programa Girocidade, levando informação e fazendo esse convite, né? Para todo mundo que se interessa, até mesmo como você disse, só quero reforçar, não, talvez o obeso ele não vai se sentir à vontade de ir. Então peça por um parente, um amigo mais próximo e tirar todas as dúvidas. Reforçando, agora, dia 7 de abril, quinta-feira, às 19 horas, lá no Hospital Monte Sinai. Esse foi meu bate-papo de hoje. Continue assistindo o programa Girocidade.